Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos aí mais um vídeo no canal. Eu andei sumido do canal, né? Mas eu não abandonei ele completamente não. É porque eu descobri que eu gosto de gravar vídeos, eu descobri também que eu detesto editar vídeos. Então acaba me desanimando um pouco a fazer. Mas eu vou me acostumar e às vezes, vamos ver, talvez eu né, faço mais vídeos e posto aqui, se vocês gostarem, é claro, né? Então o tema de hoje, né, do que eu trouxe para vocês, para conversar com vocês, é, une duas coisas que eu gosto muito. Primeiro, química orgânica, óbvio, né, que é o tema do canal. E o segundo é vida fora da Terra. Tem um quadro aqui de um OVNI aqui. Bom, e como é que a gente vai juntar esses dois assuntos, né? Se a gente for parar para pensar, né, acho que todo mundo já se perguntou se o nosso planeta é o único que tem vida, se não tem vida em outro canto do universo, por exemplo, né? Bom, os cientistas também se perguntam isso a todo momento. Então, por isso que muitas missões espaciais são lançadas, né, para ver isso, né? Inclusive o telescópio James Webb, ele tem uma das características é estudar principalmente esses exoplanetas que a gente chama, que são planetas fora do sistema solar, e ver se tem vida lá. Eu estou falando isso porque saiu um artigo muito recente, foi acho que semana passada, foi nesse mês, se não me engano, que foi descoberto, né, moléculas orgânicas em um planeta muito distante da Terra, que é o K218b, um planeta que fica a mais ou menos 100 anos-luz da Terra, é muito longe, muito longe. E descobriram que nesse planeta provavelmente tem moléculas orgânicas que são provenientes de vida aqui na Terra. E aí me veio a vontade de fazer esse vídeo, né, para mostrar esse trabalho para vocês e mostrar também outros trabalhos que já foram encontradas algumas moléculas orgânicas no espaço. E qual que é a relação disso? Né? Se a gente for pegar o assunto lá do primeiro vídeo, né, quando eu falei para vocês sobre a química orgânica, como ela é importante para a vida, quando a gente procura vida no espaço, eu falo assim, os cientistas, né, a gente procura o que a gente chama de bioassinatura. E bioassinatura nada mais é do que moléculas orgânicas, entendeu? Por quê? E moléculas orgânicas são aquelas moléculas que são baseadas no carbono, né? O carbono é um elemento fantástico, assim, ele consegue fazer quatro ligações com ele mesmo, assim, quatro ligações com o mesmo átomo de carbono, por exemplo. Isso dá possibilidades de estruturas gigantescas e diversas, né? E assim, fora o carbono também tem o silício que faz esse tipo de ligação, que eu me recordo, acho que só esses dois elementos conseguem fazer isso, só que a gente não conhece ainda uma vida baseada em silício, né? Tem alguns estudos aí de umas bactérias e micro-organismos, sei lá, mas isso aí eu estudo para outra parte, né? Mas é um pouco duvidoso, mas a vida que a gente conhece, de modo geral, a grande maioria, vamos botar assim, né, é baseada pelo carbono e pelos compostos orgânicos. E por isso é importante a gente procurar compostos orgânicos no universo se a gente quer responder a pergunta se nós estamos sozinhos ou não. Então, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, que eu trouxe para vocês algumas coisinhas para mostrar. Deixa eu tirar minha tela aí. Pessoal, me desculpe aí pelo amadorismo, porque, cara, eu sou péssimo para gravar vídeo e editar. Vocês já devem ter percebido isso, né? Então, eu trouxe para vocês aqui dois artigos. Vamos começar por esse daqui. Esse aqui é um artigo que saiu da Nature, ele saiu em 2016, falando sobre um meteoro que caiu na Austrália em 1969. E o nome desse meteorito é meteorito Murchison. Tá? E o que foi descoberto nesse meteorito? Né? Foi descoberto vários e vários aminoácidos. Para quem não está lembrado, né, aminoácidos são compostos, né, que são blocos de construção de proteínas. E a proteína, cara, são moléculas que são grandes, estruturas muito grandes, que são muito atreladas à vida. Né? Então, cara, encontraram muitos aminoácidos em um meteoro que caiu na Terra em 69. Bom, eu vou mostrar para vocês nesse artigo, né, quais são os aminoácidos que foram encontrados. Cara, foram aproximadamente 70 aminoácidos encontrados nesse meteorito. Tá? Esse artigo ele mostra isso e ele traz aqui também a estrutura de alguns desses aminoácidos. Ó, vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, a gente encontrou isocerina, homocerina,
isotreonina, e tem todos eles aqui, ó, HBA, né? Tanto o 4A3 quanto o 4A2, né? Acharam ele aqui. Beta-homocerina, alfa-metilcerina, cara, derivados de ácido succínico, tudo isso foi encontrado nesse meteoro e o mais interessante, com estereoquímica definida. Isso é muito bizarro, porque como que essas moléculas apareceram no espaço? Como que essas moléculas foram parar em um meteorito? Isso abre margens para muita teoria, inclusive a teoria de que a nossa vida aqui na Terra veio através de meteoritos, né, que caíram aqui na Terra primordial. É claro que a origem da vida tem um monte de teorias, né? A gente tem algumas que são mais aceitas cientificamente, né? Outras nem tanto, né? E outras coisas que ele coloca muito legal é que ele faz, né, algumas propostas de como esses compostos surgiram no universo e como eles pararam nesse meteorito, né? No meteorito Murchison. E aqui eles colocam, olha só que interessante, cara, eles fazem uma proposta de como esses compostos possam ter se formado. Então, eles partiram aqui de formaldeído, né? É um aldeído reagindo com água para formar um ácido fórmico e metanol. E aí eles colocaram, né, com a quantidade de amônia presente, provavelmente, né, em alguma parte desse meteorito, provavelmente, né, reage com esse ácido fórmico, formando essas amidas aqui. Todas essas reações, pessoal, eu chutaria, né, provavelmente, né, são reações catalisadas por radiação, né, já que a superfície do meteorito é exposta diretamente pela radiação. Bom, e aí a formação dessas espécies vai, né, se juntando e formando aí a glicina, a alanina, serina e tudo mais. E compostos que foram encontrados nesse meteorito. Cara, esse estudo é bem legal. Ele é um artigo que está aberto na Nature. Pode jogar lá, pode pesquisar quem quiser ler, quem entende mais do assunto desse assunto de encontros de aminoácidos, né, e tudo mais, quem estuda essa parte aí, pode olhar lá. Então, esse foi um exemplo que eu trouxe para vocês de moléculas orgânicas encontradas no espaço. Outro exemplo que eu queria trazer e mostrar, e aí vou ter que abrir uma guia aqui, é da lua Titã. Para quem não conhece, a Titã é uma lua de Saturno, na verdade é a maior lua de Saturno, né? E, cara, descobriram lá em Titã em 2008, né, que saiu esse artigo. Saiu na ESA, saiu na NASA também, mostrando a existência de lagos de hidrocarbonetos na Lua Titã. Hidrocarbonetos são compostos majoritariamente não, né? Completamente formados por carbono e hidrogênio, por isso o nome hidrocarbonetos. E esses compostos nessa Lua Titã, eles estão presentes tanto na sua forma de gás, né, na atmosfera, quanto na sua forma líquida, formando esses lagos aí, conforme está mostrando aqui nessa imagem ilustrativa. Né? Vou até ampliar para vocês aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas tem aí, né, as montanhas, né, e como seriam esses lagos. Como é que eles descobriram isso? Existe uma sonda que foi enviada para Saturno, para estudar Saturno, é a sonda Cassini, e a sonda Cassini, ela adquiriu alguns dados também da Lua, dessa Lua, Titã. E foi a partir desses dados que ela chegou nessa conclusão que existem lagos e dunas, um vasto depósito de lagos e dunas nessa Lua, e que esses lagos eles são constituídos por matéria orgânica, por molécula orgânica, por química orgânica, principalmente por hidrocarbonetos, principalmente por metano e etano. Cara, isso é muito interessante para quem busca a vida, pelo seguinte fato, né? Existem seres aqui na Terra que vivem em condições extremas. Então, quem sabe, né, nesse planeta, nessa Lua, não tenha seres microscópicos, talvez, que vivam nessas condições extremas. E é por isso que, aqui é uma foto da Titã, da Lua, né? Essa foto que foi tirada pela Cassini, pela sonda, quando ela passava perto ali. Tá vendo? E por esse motivo, né,
a NASA está desenvolvendo a missão Dragonfly, que vai, em 2028, explorar essa lua para ver melhor essa parada aí. E aqui tá, né, o rover, né, a fotozinha uma imagem ilustrativa do que seria essa missão desse, dessa sonda, né, que vai ser enviada lá para Titã em 2028, né? Bom, aqui tem um negócio muito legal nesse site da NASA, né, que eles botam o planeta aqui, ou a Lua, né? Seja o que for, tem de planeta também, tá? Em 3D. E aqui dá para ver no fundo aqui Saturno, né? Com algumas outras luas deles aqui. Aqui dá para ver até a sonda Voyager cá atrás, a Voyager 1. Encélados, que é outra lua que Saturno também, tudo mais. E aqui temos, né, em primeiro foco aqui, a lua Titã. A gente pode rodar ela em tempo real. É bem legal esse esqueminha aqui, né? Tem tudo isso no site da NASA. Se vocês pesquisarem aí, também fonte aberta para quem quiser ver mais. E agora nós vamos para o assunto que eu comecei a falar para vocês. Cara, é um artigo que saiu dia 20 de abril de 2025. Hoje é dia 26 de abril, 6 dias atrás, meus amigos. Descobriram DMS e DMDS na atmosfera do planeta K2-18b. Bom, como eu falei, o K2-18b é um planeta que já vem sendo estudado por bastante tempo, né? Há um tempo atrás fizeram algumas descobertas já desses mesmos compostos, DMS e o DMDS, na atmosfera do K2-18b, só que eles utilizaram outro instrumento, não foi esse instrumento aqui, né? Para quem não está familiarizado aí, JWST é a sigla para o James Webb. E o MIRI é um instrumento de infravermelho médio. Então, eles utilizaram esse instrumento aqui para voltar a medir o DMS e o DMDS nesse planeta. Tá? Por que eles decidiram usar esse instrumento? Porque os outros instrumentos que eles estavam usando antes estavam tendo uma incerteza muito alta. Então, para você ter uma maior assertividade no estudo que você está fazendo, você tem que, às vezes, você precisa mudar seu equipamento. Então, isso que eles fizeram. Usaram um equipamento mais moderno para identificar e ver se conseguiria minimizar esse erro. E eles conseguiram isso, minimizar. Cara, e como que eles conseguem analisar essas amostras orgânicas, né, em um planeta que está a 100 anos-luz daqui? Então, só para introduzir, né, o K2-18b é um planeta que o pessoal chama de oceano. Né? O que significa isso? É um planeta que na sua superfície tem um oceano líquido. Sim, um oceano de água líquido na sua superfície. Então, provavelmente é um planeta muito promissor para a vida conforme a gente conhece. Tá, e como é que eles descobrem, né? Aqui tem um espectro muito legal. Esse espectro aqui mostra o seguinte. Essa linha aqui é a radiação vindo da estrela na qual o K2 orbita. Quando o K2 ele passa na frente da estrela, tem uma queda da luz da estrela, né? E é nesse momento que eles fazem a leitura da atmosfera do planeta. A radiação da estrela, né? A luz da estrela bate no planeta, os compostos orgânicos da atmosfera absorvem essa radiação, liberam essa radiação, o James Webb recebe essa radiação que veio do planeta e faz o estudo de infravermelho para descobrir quais são os compostos que tem ali. E aí que eles chegaram a esse espectro aqui. Isso é um espectro de infravermelho médio, tá? Do telescópio James Webb. E aqui a gente vê que tem um padrão de detecção de DMS e DMDS. O DMS é o sulfeto de metila. Eu uso no laboratório para como solvente orgânico, mas aqui no planeta Terra ele pode ser feito por ação de indústria, né? Industrialmente. E por vida, ele é produzido por fitoplâncton, aqui na Terra. A gente não conhece uma maneira abiótica de se produzir DMS. Então, por isso que esse artigo é tão impactante, porque a gente pode ter descoberto vida em outro planeta. Né? Bom, qual que é o pequeno probleminha na aquisição desse dado, desse espectro, por exemplo? O pequeno probleminha que tem aqui é em relação ao desvio padrão. Tá? O ideal, quando na astronomia,
mais ainda do que na química. Na química eu não vejo muito isso, né? Mas o ideal é quando você faz uma medida, você ter um padrão que eles chamam aqui de 5 sigma, desvio padrão, né? De 5 sigma. Isso é um valor aceitável, né? Um valor assim, poxa, achamos. Se tivesse achado um valor de 5 sigma, é bater martelo que tem DMS lá e bater martelo que tem vida. Só que se nós olharmos os dados aqui, eu vou descer um pouquinho para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Olha, aqui nessa tabela mostra bem. O desvio padrão aqui está por volta de 3 sigmas, tá vendo? 2.9, 3.2. O ideal é 5. A gente achou 3. É bom, mas ainda não dá para bater o martelo completamente, tá? Mas o interessante desse trabalho é que eles fizeram essa detecção, de novo, com uma incerteza um pouco menor, né? Ou seja, foi mais assertivo do que os outros estudos que haviam antes, e dessa vez eles usaram um outro equipamento do James Webb para fazer isso. Então, meio que essa é a novidade. Então, assim, não dá para a gente bater o martelo que existe vida lá no K2, né? Mas a gente pode bater o martelo que existe grandes indícios que tem vida lá sim. Por quê? Porque é um planeta oceano que tem água líquida, que tem atmosfera além de DMS e DMDS, outros compostos como CO2, metano. Tem um gráfico aqui que mostra legal isso daí, ó. Ó, esse gráfico aqui ele mostra, é um infravermelho de novo, né, espectro infravermelho, e aqui a gente tem um espectro de metano, que é um em vermelho, dióxido de carbono, o DMS, que achou o padrão, o DMDS e o combinado disso tudo. Então, assim, eles pegam esse dado, pegam o perfil que sai ali, e a partir do perfil eles comparam, né, com um banco de dados para ver o que correspondem, né? Por isso, e foi assim que eles acharam o DMS e o DMDS. O DMS, como disse para vocês, é o sulfeto de metila, CH3, enxofre, CH3, e o DMDS é o dimetil disulfeto, se eu não me engano, que é CH3SSCH3, tá? De novo, esses compostos aqui, naturalmente, aqui na Terra, são produzidos por fitoplânctons. Bom, tem também mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, que é muito legal, que é uma animaçãozinha da NASA, né? Em Marte, pessoal, também tem moléculas orgânicas. Também acharam moléculas orgânicas em Marte. Principalmente hidrocarbonetos, alguns ácidos graxos também lá. E as moléculas orgânicas que são encontradas em Marte já não remetem mais uma possibilidade da existência de vida em Marte, mas sim a possibilidade da existência de uma vida passada em Marte. Muito recentemente também, pouco mais de, né, foi na semana passada agora, saiu um artigo, eu não sei se foi na Science ou na Nature, mas foi numa revista grande assim, descobrindo siderita em Marte. Siderita é carbonato de ferro. E a, 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 a detecção de rochas carbonáticas em Marte fecha o que a gente chama de ciclo do carbono, que aqui na Terra, cara, é essencial para a vida, e a vida participa diretamente do ciclo do carbono. Então, se existiu ciclo do carbono em Marte, logo teve vida em Marte, entendeu? E isso corrobora com os resultados mostrados, que eu vou trazer aqui para vocês, dessa análise de moléculas orgânicas em Marte. Esse trabalho especificamente aqui saiu em 2018. O da siderita, que eu comentei para vocês, foi semana passada. Então, pessoal, tá tudo encaixado para que a gente possa meio que afirmar que existiu vida em Marte no passado, cara. E aí, como que essa vida sumiu, o que, que aconteceu, isso aí é para caramba. É outro estudo e como que a gente pode fazer para que isso não aconteça aqui na Terra também. Então, por isso que os cientistas procuram isso. Agora, como que eles analisam as moléculas orgânicas em Marte, né? O Perseverance, que é um rover que está lá em Marte, ele tem com ele um espectrômetro de massa portátil. Como é que funciona? Vou mostrar o videozinho para vocês aqui, que é esse videozinho aqui. Então, olha só. Primeiro, né, a amostra é inserida aqui no recipiente do rover. Isso vai ser colocado. Isso aqui é uma espécie de forno, tá? Vai ser colocado e vai aquecer esse material aqui a 900 graus Celsius. O que acontece nessa etapa? Né? Quando você aquece matéria orgânica, os compostos voláteis eles se volatilizam, como o próprio nome diz. E aí esses compostos voláteis eles vão passar por uma coluna cromatográfica.
E aqui ele vai mostrar para vocês que vai haver a separação desses compostos químicos. Quer ver? Deixa eu dar uma pausa aqui. Ó, vai entrar aqui na coluna. Percebe, ó, que as bolinhas azuis já estão se separando, as amarelas, as laranjas, estão ficando tudo separadinho. Isso é o princípio da cromatografia e é o uso de um cromatógrafo a gás lá em Marte. Doideira, né? E aí esses compostos eles vão passar numa fonte de ionização e aqui essas moléculas orgânicas eles vão ser fragmentadas, tá, em vários pedaços e esses pedaços eles vão ser analisados num outro equipamento que a gente chama de espectrômetro de massa. E aqui está as moléculas ionizadas, os fragmentos de moléculas entrando aqui no espectrômetro. E aí, qual que é o resultado disso? O resultado é que gera essas coisas aqui. Ó. Por exemplo, isso que a gente está vendo é um espectro de massas do ácido benzoico. Então, por exemplo, cada pico desse daqui corresponde a um fragmento do ácido benzoico, porque o ácido benzoico foi destruído lá naquele impacto com aquelas fontes de elétrons. Então, ácido benzoico é uma molécula encontrada em Marte. Quer ver outra molécula encontrada em Marte? Ácido oleico, é um ácido graxo. Está aqui o espectro de massa do ácido oleico. E daqui a estrutura dele. É essa estrutura grandona aqui. Outra molécula encontrada em Marte, hidrocarbonetos, naftaleno, nonano, que aqui na Terra, né, que são encontrados muito no petróleo, por exemplo, né, que a gente sabe que o petróleo ele é originado de matéria que muito no passado foi matéria viva. Né? Bom, pessoal, então é isso o vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês, esses assuntos, mostrar para vocês esses artigos, né? Foi um vídeo um pouco diferente do que eu fazia antes, porque ainda estou acertando o formato, tá, de como eu vou fazer aqui. Bom, mas espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, né, deixa aí no comentário. Coloque seu like, compartilhe o vídeo, mostre para os seus amigos, mostre para os seus colegas. E é isso, pessoal. Valeu!